A gente bem que avisou, a gente tentou avisar o Bolsonaro que política não se faz assim, puxando o saco dos outros. Se alguém desse um chute no saco do Donald Trump, ia quebrar os dedos todos do Bolsonaro, pelo menos até hoje, porque ele não parava de puxar o saco do Donald Trump. E aí hoje o Donald Trump deu uma banana pro Bolsonaro. O Donald Trump não avalizou a entrada do Brasil na OCDE. E isso era promessa do Bolsonaro, que o Brasil entrasse na OCDE, que lá estão os países mais ricos do mundo e o Brasil ia usar as táticas da OCDE para melhorar o nosso país. Balela. Pois bem, não vai entrar. O Donald Trump preferiu dar o aval para a Argentina, do Macri, que está para não ser eleito, que está para cair, ou seja, a Argentina que terá um governo de esquerda, um governo que o próprio futuro presidente da Argentina disse que será baseado no governo do Lula. O Donald Trump deu aval. A Argentina pode entrar na OCDE e a Romênia também pode. O Brasil de Bolsonaro, não. Já vou falar sobre isso, mas antes, se você é contra Bolsonaro, se você é oposição a ele, se inscreve no canal, chama seus amigos também que são oposição para se inscreverem aqui no Plantão Brasil e vamos fazer oposição a eles juntos. Somos já quase 100 mil pessoas, estamos crescendo muito rápido, então se inscreve no canal e curte o vídeo, também é bem importante curtir. Agora vamos falar sobre a relação Trump e Bolsonaro. O Bolsonaro gosta de comparar tudo com um casamento. Qualquer coisa que se fale, o Bolsonaro compara com casamento. Então vamos falar do casamento Trump e Bolsonaro. Esse casamento tem claramente um ativo e um passivo. O ativo é Donald Trump, que é aquele que tem todo o poder no casamento, e o passivo é aquele que vai sempre atrás do outro passivamente, porque tem essa paixão, esse amor platônico pelo outro. É o Bolsonaro. Não importa o que o Trump faça, o Bolsonaro vai atrás dele como um cachorrinho que vai atrás do dono. Em fevereiro, a primeira viagem do Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Se não foi a primeira, foi a segunda. Aí ele foi lá puxar o saco do Donald Trump. Ele foi lá, você vê nas fotos que ele tá olhando pro Donald Trump assim, ó. Igual uma pessoa olha pro ídolo. Tava lá o Eduardo Bolsonaro todo nervoso. O Donald Trump elogiou o Eduardo Bolsonaro. O Donald Trump sabe, ele sabe muito bem como lidar com puxa-saco. Ele nasceu rico, o cara nasceu rico, milionário. E ele continua rico. Então alguém que foi rico a vida inteira tá lidando com puxa-saco a vida inteira. Ainda mais que o Donald Trump estava sempre em posições de liderança. Então, sempre quem tem alguma posição de liderança vai lidar com 1, 2, 3, 5, 10 mil puxa-sacos. Sempre vai ter algum puxa-saco, seja 1, seja 1000. E o Donald Trump sabe lidar e estava lidando com o Bolsonaro assim como alguém lidar com puxa-saco. Ele faz um agrado aqui, faz um afago ali, mas na hora do vamos ver, não. Na hora do vamos ver, America first. Estados Unidos na frente, os interesses americanos na frente e o Brasil, o Bolsonaro, que se danem. Que se danem. O Bolsonaro reconheceu Jerusalém como capital de Israel, não foi para agradar o presidente de Israel lá que está para cair. Não foi para agradar o Donald Trump, foi ordem dos Estados Unidos. Só Estados Unidos, Israel e Brasil reconhecem Jerusalém como a capital. Por que o Brasil? Porque o Bolsonaro puxa o saco do Donald Trump. Ele foi lá em fevereiro e prometeu para o Trump que ia cortar 700 milhões de reais em tributos para produtos americanos que entrariam no Brasil. E esses produtos entrariam no Brasil fazendo concorrência com os produtos brasileiros. Então o Bolsonaro concedeu uma isenção tributária que foi péssima para a economia brasileira, que fez o Brasil perder empregos, mas tudo para agradar o Donald Trump. Em troca, ele recebeu o quê? A promessa de que o Brasil entraria na OCDE. E aí, chegou na hora do vamos ver. Não. Bolsonaro? Não. Para piorar, em fevereiro, quando ele foi lá, o Bolsonaro também tirou a necessidade de americanos entrarem no Brasil com visto. Se eu brasileiro, ou você brasileiro, tentar entrar nos Estados Unidos sem visto, nós seremos presos, maltratados, humilhados, vamos passar fome, ficar sem beber água, porque lá é assim que eles fazem, eles dão pouca comida e pouca água para a pessoa sofrer mesmo, para não voltar, e depois seremos deportados. Se o americano entrar no Brasil sem visto, não importa se é rico, se é pobre, ele simplesmente entra, está tudo aberto, porque a gente trata os americanos, eles são superiores, esse é o Brasil de Bolsonaro, a gente trata os americanos como superiores e eles nos tratam como lixo. É só ver que o Bolsonaro ficou 1 hora
esperando o Donald Trump passar depois do discurso dele na ONU. O Donald Trump deve olhar e pensar, caraca, esse cara fica 1 hora aqui me esperando passar no encontro da ONU. Imagina se eu colocar o Brasil na OCDE, que também se encontra todo ano, eu vou ter que ficar encontrando esse cara 2, 3, 4 vezes por ano? Não, melhor avalizar a Argentina lá do Macri ou do futuro presidente que é de esquerda do que esse puxa-saco aí, esse cara que enche o saco. E o Bolsonaro vai lá, fica 1 hora esperando o Donald Trump passar, chega e fala I love you. O Bolsonaro falou I love you pro Donald Trump. Em política, como é que você vai negociar com alguém se você fala I love you para essa pessoa, se você o trata como superior, como seu ídolo? Não tem como. O Brasil se apequinou de uma maneira, assim, o Brasil é visto no exterior hoje como um país numa semiditadura e um país burro, porque um país que elegeu uma pessoa tão burra tem que ser mais burro que ele, porque se o seu líder é burro, quer dizer que os liderados por ele são mais burros ainda. Então, por causa de 57 milhões de pessoas que foram enganadas, o Brasil inteiro, 200 milhões de pessoas, tem essa fama de um país que elegeu um cara que é um tosco, burro mesmo. O Bolsonaro não tem fama de uma pessoa apenas má, é uma pessoa má e burra, porque tudo que ele faz é burrice, ele mente e são mentiras burras, porque quando ele falou que a fumaça da Amazônia vinha da Bolívia, todas as imagens mostravam que não, todos os dados mostravam que não. Quando ele falou que as queimadas na Amazônia são a mesma coisa do que eram antes, todo mundo sabe que não, mas ele continua mentindo, e são mentiras facilmente prováveis. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele mente pro gado dele. E aí entra de novo a palavra burro. O gado do Bolsonaro é muito burro. E eles engolem as mentiras. O gado do Bolsonaro é um gado que eles eram contra a CPMF. Quando o Bolsonaro disse... Bolsonaro não, quando o Paulo Guedes vazou que o Paulo Guedes queria colocar a CPMF de novo, eles ficaram 2 dias defendendo a CPMF, dizendo que é boa, que é boa, que é boa. Aí o Bolsonaro desmentiu e falou, não, a gente não quer a CPMF, calma. Aí eles, não, é ruim. Então, é ruim, é bom, é ruim. O que o Bolsonaro mandar, eles fazem, porque são burros, eles precisam... É gado, o gado precisa de alguém para levá-los. Só que o Bolsonaro está perdendo o rebanho, eu falo isso aqui todos os dias. E agora o Bolsonaro está meio sem chão. No Brasil ele já está isolado, ele já vê Sérgio Moro e o PSL se alinhando juntos contra ele. O Sérgio Moro jantou com o presidente do PSL, o Bolsonaro está para sair do PSL, e se ele conseguir levar alguns deputados a saírem do PSL, eles podem perder o mandato, mas mesmo se ele conseguir que eles não percam o mandato, ele tem uma minoria lá, de 57, 58 deputados do PSL, o Bolsonaro tem menos de 20 com ele. Então uma minoria, bem minoria. Se o PSL começar a fazer oposição ao Bolsonaro, veja bem, eu não digo a agenda do Bolsonaro, não oposição às reformas que o Bolsonaro quer, às porcarias que o Bolsonaro quer implantar. Não, se começar a fazer oposição ao Bolsonaro como presidente, como pessoa, para tirá-lo de lá, o Bolsonaro cai em pouquíssimo tempo. Na verdade, mesmo com o PSL tentando segurar, a situação do Bolsonaro está muito difícil, porque já tem a CPMI das fake news que está rolando, o presidente da CPMI das fake news está na Rússia, então vai andar e vai ser contra o Bolsonaro, ele tem minoria ali, o Bolsonaro, então essa CPMI vai andar contra ele por muito tempo e assim ferozmente contra ele. Ele tem, e ela é orquestrada pelo Rodrigo Maia, ele tem a esquerda ali só de olho, esperando, a esquerda está bem inerte, ele tem o Sérgio Moro e o PSL ali contra ele, e ele tem o STF que está só esperando. O STF está só esperando, gente. Ele tem um acordo com o STF por conta da CPI da Lava Toga. Quando ficar confirmado que essa CPI não vai sair de jeito nenhum, que não tem como sair, o STF fala, ó, Bolsonaro, lembra do nosso acordo? Não precisa mais, a gente já te usou e a gente joga fora, porque é isso que se fazem lá na alta política, no judiciário. Eles usam alguém e eles jogam fora. Eles descartam a pessoa. E o Bolsonaro está sendo descartado pouco a pouco por todos os que surfaram na onda dele. O Bolsonaro foi uma onda que conseguiu ser eleito. Imagina uma onda no mar, vem a onda, faz assim, depois acaba. O Bolsonaro está acabando, ele chegou para morrer na praia, é isso que está acontecendo com ele. E o Donald Trump hoje deu um belo de um empurrão, porque foi um baque. O governo brasileiro não esperava que o Donald Trump ia preferir a Argentina ao Brasil, ia preferir o Macri, que quebrou a Argentina, que tá para perder a eleição no primeiro turno, e ó, para um candidato no governo não chegar nem ao segundo turno, é porque a coisa tá feia. E mesmo assim o Donald Trump preferiu o Macri. Quem sabe o Bolsonaro agora aprenda que política não se faz puxando o saco.
puxando o saco ninguém chega a lugar nenhum. Política se faz negociando, de igual para igual. Não importa se você está negociando. Aprende com o Lula, Bolsonaro. Não importa se do outro lado está a Bolívia, se está a Nicarágua ou se está os Estados Unidos ou a Rússia. Você trata de igual para igual e você negocia e você tenta tirar o máximo proveito deles e oferecer para eles alguma coisa que você oferecendo também é boa para o Brasil. Ou seja, todo mundo sai ganhando, mas o Brasil tem que sair ganhando. O Bolsonaro não. O Bolsonaro fez aquela política de eu te dou tudo e espero que você cumpra a promessa que me fez, que já era uma promessa bem ruim. Só entrar na OCDE, o que isso muda para o Brasil assim, em termos práticos? Alguém que está passando fome hoje vai deixar de passar fome porque o Brasil entrou na OCDE? Não. Alguém que está com aluguel atrasado vai pagar o aluguel porque o Brasil entrou na OCDE? Não vai. Alguém que está endividado vai? Não vai. Não vai melhorar a vida de ninguém entrando na OCDE. E agora, se entra na OCDE, também não melhora, mas piora muito a vida do Bolsonaro e dos bolsominions. Eu acho melhor esses bolsominions começarem a tirar a bandeira dos Estados Unidos do perfil deles, porque você vai no Twitter ou no WhatsApp, todo bolsominion tem lá o nome dele, ele digita o nome dele e do lado ele põe uma bandeirinha dos Estados Unidos e de Israel. É melhor começar a tirar a bandeira americana, tirar de puxar o saco pros gringos, pros Estados Unidos. Eles não são superiores a gente. Nós deveríamos pensar que nós somos superiores, porque nós somos o Brasil, ou pelo menos estamos de igual para igual. A gente pode até pensar, somos superiores aos Estados Unidos, porque eles têm o Trump. Bom, no momento a gente não pode, porque a gente tem o Bolsonaro, que é bem pior, né? Então, quando a gente derrubar o Bolsonaro, a gente pode começar a pensar, sim, somos melhores que os americanos, porque pelo menos não temos o Trump. Então, primeiro vamos limpar aqui a nossa casa e depois a gente começa a tratar os outros de igual para igual e não tratá-los como ídolos, porque não dá. Eu nunca vi o Lula tratando um presidente de outro país como ídolo. Eu vi a Dilma chegar na ONU e colocar o dedo na cara do Obama e falar, você estava espionando não só a mim, mas até tantos outros países. E depois da Dilma, aí veio a presidenta da Alemanha, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e aí veio o da China, o Xi Jinping, e eles também fizeram o mesmo discurso contra o Obama, mas inspirados no discurso da Dilma. E isso foi bonito de ver lá em 2015, se eu não me engano. E hoje a gente vê o extremo oposto. E a gente vê como o Obama respeitava a Dilma, como ele sempre estava tentando ficar do lado dela nas fotos dos encontros do G20, tudo. O Obama estava sempre tentando ficar ao lado da Dilma, sempre puxando ela pela mão, sempre dizendo pro Lula antes, esse é o cara mais popular do mundo, esse é o melhor. E o Bolsonaro é tratado assim. O Fernando Henrique Cardoso, que era outro puxa-saco, tem uma foto simbólica, coloca Fernando FHC e Bill Clinton no Google, põe lá em imagens e você vai ver a primeira foto que aparece, uma foto simbólica em que o Fernando Henrique está com a língua de fora assim e o Bill Clinton está assim com as mãos nos ombros dele, acima dele, como sim, ele era também um cachorrinho dos Estados Unidos. Então em toda a nossa história a gente parou de ser cachorrinho dos Estados Unidos por apenas 12 anos, que foi com Lula e Dilma. E agora voltamos a ser, mas bem humilhante. O Donald Trump deu uma porrada a mais no Bolsonaro e vamos agora fazer piada com ele e vamos mostrar para todo mundo que o Bolsonaro é um fracassado. Até nisso ele consegue fracassar. Mesmo dizendo I love you, o Donald Trump não ama ele de volta. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!